Todos os anos, milhões de pessoas sofrem com terremotos. Nós aqui no Brasil não passamos por isso, mas muitas pessoas na região do Pacífico e até no Chile, muitas vezes, sofrem com terremotos que podem matar dezenas de milhões de pessoas. Mas a engenharia raiz, ela foi criada para isso, para evitar esse tipo de tragédia. A gente vai ver aqui quais as soluções de engenharia existentes hoje que já têm salvo milhões de vidas de pessoas. Recentemente a gente viu um terremoto em Taiwan de magnitude 7.4, foi o maior da história em 20 e poucos anos. E a engenharia ajudou a salvar muitas vidas de pessoas. O último terremoto em 1999 matou mais de 2.000 pessoas. Dessa vez o número caiu para apenas 13 pessoas. Ainda são 13 vidas, mas a gente viu que isso caiu drasticamente graças às obras feitas em Taiwan. O governo investiu em engenharia para reforçar os prédios que existiam e ainda os novos prédios teriam que seguir novas regras. E uma das maiores obras de engenharia, um dos maiores prédios do mundo, fica em Taiwan. Ele passou por esse terremoto e não caiu. Existem até vídeos na internet de como ele resistiu. Por trás desse prédio existe aí amortecedores super tecnológicos criados por engenheiros para ajudar aí contra esses terremotos que são recorrentes lá em Taiwan. No topo desse prédio fica um pêndulo de mais de 728 toneladas. Esse pêndulo é composto por 41 camadas maciças de aço. Essas camadas são presas então por 8 cordas também de aço que são responsáveis por fazer com que esse pêndulo fique pendurado no prédio. Esses 8 cabos então conectam esse pêndulo a 16 amortecedores que fazem a engenharia acontecer nesse prédio e que faz com que ele seja tão especial e que reduza em até 40% a vibração caso terremotos ocorram nele. É muito eficiente a engenharia, mostrando uma das maneiras que pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas. Mas não vai pensando que a engenharia só foi feita agora, em 2024. Lá na China, 2.000 anos atrás, existia um sistema chamado dugong. Ele era muito utilizado nos telhados dos prédios chineses. Ele era feito por vigas entrelaçadas, cortadas milimetricamente, encaixadas entre si, entrelaçadas, e nenhuma delas era cortada ou fixada por nenhum tipo de parafuso. Apenas o peso do telhado segurava ela junto às colunas, e isso já resistia muito ao tempo. Imagina 2.000 anos atrás. Então a engenharia raiz aí de muito tempo atrás, que ajudava a evitar tragédias na China no passado. Além desses dois exemplos notáveis que a gente acabou de ver, que acabaram ajudando a vida de pessoas ao redor do mundo, existem outros tipos de técnicas utilizadas em prédios, até em outras regiões, dependendo da situação econômica e dependendo também do tipo de arquitetura que esse prédio será exposto, e a gente vai ver elas aqui. A primeira delas são os moment frames, nada mais do que são pórticos, e esses pórticos aí, eles são desenhados, projetados para resistir a terremotos. É mesmo? O segredo deles está nas juntas deles. Essas juntas são muito reforçadas, seja por solda ou parafusos,
e isso então faz com que elas se tornem resistentes a terremotos. Ela ajuda em muito a redução da vibração nas estruturas. Além disso, ela é muito requisitada por arquitetos, porque você consegue construir visuais melhores junto dela, diferente de outras que nós veremos a seguir. A segunda são os braces, nada mais é do que vigas transversais. Podemos lembrar de uma mão francesa, por exemplo. Esses braces, eles são nada mais do que os fusíveis aí desse prédio, se você pensar na elétrica. Eles são as partes mais frágeis e são as partes que sofrerão ali o momento flector ou torsor. E elas quebrarão primeiro do que as outras partes principais e mais caras do prédio, o que é o objetivo delas, cumprir o objetivo que é, de certa forma, proteger o prédio das vibrações. É outra estrutura muito utilizada, não tanto pelos arquitetos, porque elas acabam aí ultrapassando de coluna a coluna e fica um pouco mais difícil fazer o design, mas que também ajudam bastante aí no dia a dia para salvar a vida das pessoas. Shear walls, ou parede de cisalhamento, são nada mais do que paredes utilizadas aí para sofrer um momento de cisalhamento primeiro do que o prédio em si. É o jeito mais barato utilizado entre os outros que nós vimos até agora, mas é o mais detestado por arquitetos, porque também você terá uma parede ali no meio do prédio, algo que é muito convencional para a gente, mas em alguns edifícios, quando você tem, por exemplo, aqueles edifícios espelhados, não seria tão legal você colocar uma parede de cisalhamento. E a última, Seismic Basic Isolation, nada mais é do que um isolamento da base. Você vai praticamente tirar o prédio do chão, ou seja, se ele não tiver contato com o chão, ele não vai sofrer as vibrações diretas do terremoto. Você pode utilizar rolamentos de diversos tipos para fazer esse isolamento, ou ainda elastômeros que vão aliviar ali a vibração. Vamos pensar na área da mecânica, um vibra-stop seria algo bem similar com um vibra-stop. Você usa aquilo ali para reduzir o impacto, para reduzir as forças que muitas vezes podem ser horizontais no prédio, e os prédios eles são projetados para sofrer forças verticais. Esse é o grande problema aí da engenharia civil, dissipar essas forças e evitar com que tragédias possam acontecer. Bem, pessoal, à medida que a gente vai enfrentando novos desafios, terremotos cada vez maiores, a engenharia também vai avançando para melhorar a vida da pessoa e evitar catástrofes, ajudando-nos assim no dia a dia, como nós vimos o Taipei 101 e também o exemplo milenar da China do Dugong, que acontecia há 2000 anos atrás, mas eram técnicas eficazes e que ajudavam as pessoas a um bem maior, que era evitar tragédias e que os prédios, as casas caíssem. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Essa engenharia raiz, construindo um futuro melhor para todo mundo, ajudando as pessoas a melhorar a vida delas. Agora é com você, hein? Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem curiosidade como os prédios não caem durante o terremoto. E não esquece de ficar aqui para assistir outro vídeo que eu vou deixar. Conto com você. Até o próximo vídeo, Engenheiro Raiz!